Nós vamos agora falar sobre união estável. Nós convidamos para conversar conosco o advogado especializado no direito de família, Dr. Danilo Montemurro, que está conosco agora ao telefone. Dr. Danilo, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia a todos os ouvintes. Isso. Muito obrigado ao senhor por nos atender. Também para contextualizar o assunto, só explica para nós brevemente o que vem a ser união estável, Dr. Danilo. Olha, Walter, união estável é uma situação de fato na qual se assemelha ao casamento. Então, aquele casal que estabelece aí uma configuração de um casamento, porém sem formalizar o casamento, que não há o casamento civil, ele formata aí uma união estável na qual a lei protege esta relação como sendo um casamento. Mas para formatá-la tem que ter o registro no cartório. Para formatar o casamento civil, né? A união estável não necessariamente. A união estável não precisa? Não, a união estável é uma mera situação de fato, protegida pela lei como sendo o casamento factual, o casamento fictício, né? Entendi, ou seja, para simplificar, normalmente quando se fala em casamento, união, se fala muito aí na questão dos bens, né? Ou seja, meu bem, meus bens. Então, numa união estável, o casal tendo ali crescido economicamente, caso haja um rompimento na relação, quer dizer, se chegar na justiça, a justiça reconhece a união estável e faz, portanto, ali a partilha. Seria isso, doutor Danilo? Exatamente, Walter. Como a união estável é estabelecida ao regime da comunhão parcial de bens, então todos os bens adquiridos pelo casal na constância dessa união serão partilhados, serão divididos igualmente entre o casal. É interessante lembrar que a união estável, embora seja uma forma de casamento fictícia, um casamento informal, o casal pode estabelecer outro regime que não da comunhão parcial de bens. O casal pode estabelecer, através de um contrato de convivência, outro regime que não o da comunhão parcial de bens. Ele pode estabelecer um regime como o da separação total ou o da comunhão universal de bens, por exemplo. Quer dizer, o senhor não suscita também a indagar com relação àquela relação que um casal tem e que firma realmente um contrato, né, no cartório, como se fosse assim um namoro ali registrado. Como é que é essa questão, doutor Danilo? Olha, Walter, essa sua pergunta ela foi muito pertinente pelo seguinte: a união estável ela é uma situação de fato que é protegida por lei e você não tem condições de estabelecer via contrato ou via qualquer outra intenção o afastamento desta união estável. Então, se você vive de fato em união estável, pela lei você está em união estável e vai obedecer às regras dessa situação. Existe aí foi muito comum estabelecer aí um contrato chamado contrato de namoro. Isso. Este contrato era um contrato, inicialmente, que visava afastar, através do contrato, o reconhecimento da união estável. Então, em outras palavras, o casal, através do contrato, dizia assim: olha, nós vivemos sim em união estável, mas por esse contrato nós não queremos o reconhecimento dessa união estável. Veja, Walter, isso é impossível de ser feito através de contrato, uma vez que a união estável é um direito indisponível do casal. Eles não podem dispor de forma diversa. O que eles podem fazer, existindo sim uma união estável, é estabelecer, através de contrato de convivência, regras específicas, especialmente com relação a patrimônio de bens. Então ele pode estabelecer, através de contrato de convivência, o regime da separação total de bens e proteger assim o seu patrimônio quando de eventual separação. Eu quero que o limite entre o contrato de convivência e também o casamento, que não deixa também de ser um contrato, o limite ali eu acho que é mínimo, não é, doutor? A diferença ali, eu acho que é mínima, não é? Sim, a diferença é pouca, é pequena. Existem algumas diferenças com relação à questão da sucessão, que há regras diferentes para o casamento civil e para a união estável, mas a grande diferença no aspecto prático entre os dois é, primeiro, a formalidade. O casamento exige uma formalidade e a união estável é um ato informal. Não existe aquela necessidade de formalizar o casamento. E a segunda grande diferença é com relação
a especificar o início e o fim do casamento e o início e o fim da união estável. O casamento ele se inicia com a formalidade, com o casamento, com a celebração do casamento. A partir dali está valendo o casamento, está valendo as regras de regime de patrimônio a partir dali, e a separação, o divórcio, põe fim a isso. Então, o marco inicial e o marco final é muito bem estabelecido. Já na união estável, este início e o fim ficam muito difíceis de serem encontrados, de serem apurados, uma vez que a união estável ela é uma situação de fato que se estabelece com o passar do tempo. Então a gente não sabe exatamente quando ela se iniciou. E isso é um problema quando há aquisição de bens muito próximo desse início, porque aí a gente não sabe se aquele bem adquirido, que está só no nome da mulher, por exemplo, ele foi adquirido durante a união estável ou antes da união estável, e saber isso é importante para saber se esse bem será ou não partilhado. Então essas duas são as duas principais diferenças dos dois. Daqui a pouco a gente vai abordar sobre a questão dos filhos, né, nessa união estável, mas para esgotar este assunto que o senhor nos trouxe, está dentro do contexto, quer dizer, todo esse debate, então, suscitou também um projeto a nível de Congresso Nacional, não sei em que comissão está, mas para que no nosso país seja instituído também o casamento com prazo de validade, ou seja, casou tudo bonitinho ali, mas tem um prazo, né? De repente o casal determina ali que o prazo será de 5 anos, quer dizer, venceu o prazo, cada um para o seu lado, a não ser que queira continuar junto, então renova ali mais ou menos o prazo e vai embora. Como é que você vê essa discussão, doutor Danilo? Olha, eu não sou muito a favor desse tipo de questionamento e de se estabelecer prazos, porque a relação civil, tanto o casamento quanto a união estável, um dos principais requisitos para a existência de ambos é a continuidade. Tanto a união estável quanto o casamento deve ser contínuo. E a continuidade significa que não tem prazo de validade. Então, estaria se suprindo este requisito aí do casamento. E ele é importante, Walter, a continuidade é importante porque a formatação, por exemplo, vamos falar de união estável, a formatação da união estável ela se dá com aquela intenção, com aquele ânimo do casal de constituir família. E constituir família não pode ser com prazo determinado. Constituir família é algo que se pretende para sempre, para o resto da vida, a não ser que uma eventualidade no meio do caminho venha a separar este casal. Então, esta questão de colocar limite, colocar prazo de validade, não vejo com bons olhos. Concordo plenamente com o senhor. Com relação aos filhos da união estável, como é que fica a situação dos filhos nessa união estável? Como o senhor disse, né? É uma união onde é reconhecida, no caso aí, pela justiça, mas e aí? Os filhos estão de fato seguros em termos dos seus direitos quando os pais estão nesse tipo de relacionamento, doutor Danilo? Olha, Walter, os filhos eles estão assegurados pela relação familiar e não pela relação familiar que existe entre os filhos e os pais, e não pela relação conjugal que há entre os pais entre si. Então, havendo pais casados em união estável ou até mesmo separados, né? Às vezes um casal tem um filho e esse casal nunca constituiu uma união estável, teve um namoro, teve um encontro e gerou esse filho. Então, os filhos estarão protegidos sempre. A lei, ela deve sempre preservar aí o melhor interesse dos filhos, o melhor interesse principalmente quando os filhos são crianças. Isso em matéria, tanto durante a vida dos pais, né, seja com relação à pensão, seja com relação às obrigações do pai, como também aquele direito sucessório. Então isso estará sempre garantido. Eu queria que o senhor nos explicasse, doutor Danilo, e é oportuno, porque existe muita confusão, como o senhor muito bem chama a atenção, entre a divisão de bens em caso de separação com partilha de bens em caso de sucessão. Explica isso para nós, doutor Danilo. Exatamente, Walter. Muita gente vem me perguntar, eu estou em união estável, qual o regime que eu vou estabelecer ou como que eu vou lidar com essa questão, porque se eu morrer, ou se o meu cônjuge morrer, eu vou ficar aqui desamparado.
E existe uma diferença no quesito divisão de bens quando da separação e sucessão. A sucessão, Walter, é a transmissão de bens pela morte de alguém. Então, aquele casal, o cônjuge, ele será herdeiro em algumas hipóteses e o companheiro também. Existe uma sequência de regras quando o cônjuge será herdeiro e quando o cônjuge será meeiro e qual será o percentual da herança que ele irá receber de acordo com aquela estrutura familiar. Existe um sem número de regras para isso. Mas da separação, Walter, quando há a separação, esta não é regulamentada pelo regime da sucessão, pelo direito sucessório, e sim pelo próprio regime de bens que aquele casal estabeleceu. Na união estável, este regime, pela regra, se caso o casal não tenha estipulado de forma diferente, ele será o da comunhão parcial de bens. Então será dividido igualmente metade, todos os bens que foram adquiridos na constância dessa união estável. Então tudo que eles compraram de forma onerosa, não exclui-se herança, exclui-se doação, o que eles efetivamente compraram de forma onerosa durante essa união vai ser dividido meio a meio, o que é diferente da sucessão, porque quando um morre, todo o patrimônio que ele tinha em seu nome vai ser transmitido aos seus herdeiros, aos seus filhos, aos seus pais e ao cônjuge ou companheiro também. Bom, esse assunto nós estamos abordando, quer dizer, não importa, no caso aí, o sexo de quem está, enfim, na convivência. Não importa se com o homem, a mulher com a mulher, isso não importa, ou seja, está tudo dentro do mesmo patamar, né, doutor Danilo? Assim, sem dúvida nenhuma, Walter. As regras são as mesmas, seja por uma união estável, heteroafetiva ou homoafetiva, é a mesma coisa. Tá muito bem. Doutor Danilo, foi um prazer conversar com o senhor, aqui agradecendo pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Walter, eu é que agradeço e desejo um bom dia a todos. Para o senhor também. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Muito obrigado, doutor Danilo.